Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados, por mais oportunidade de estarmos aqui compartilhando a gloriosa e inerrante palavra do nosso Deus. Amados, estamos na campanha dos Salmos e meditamos no Salmo 45, falando da beleza do Rei da Glória, e aprendemos um pouco sobre a beleza de Jesus que manifestou o próprio Deus. E ali aprendemos sobre a personalidade, os atributos divinos. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, divulga esta mensagem para que o Senhor Jesus venha falar em vários corações. Vamos meditar no Salmo 46, que é um salmo poderosíssimo, conhecido da igreja, e que ele é uma bênção. E com a graça do Senhor, vamos aprender mais um pouco do que Deus tem para nós através do salmista, inspirado por Deus, e o que é que tem a ver com Jesus, com a igreja, comigo, com você. Amém? Prepara o teu coração, compartilha essa mensagem, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para que Ele fale conosco. Ore comigo. Santíssimo Pai, no nome do Senhor Jesus eu te peço que venha abrir o nosso entendimento, venha nos capacitar para que essa mensagem, Senhor, chegue em vários corações, Pai. Que o Senhor salve almas para o seu reino e edifique a fé dos teus filhos e filhas. Eu te peço, glorifica o teu nome mais uma vez, como único Deus vivo e verdadeiro, a Jesus Cristo a quem te enviaste. Fale conosco, que o Senhor cresça e eu diminua. Perdoe meus pecados, me cobre com o sangue de Jesus. Seja comigo, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor da glória, que vive e reina para sempre. Amém. Salmo 46. Onde você estiver me assistindo, abra sua Bíblia se você puder. Se não, dá ouvidos aí o que o Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos aprender lições extraordinárias da parte do nosso Deus. Aleluia. Embora o crente às vezes passe por tempos de aridez espiritual, isso não é normal. Deus quer estar perto do seu povo e prover-lhe ajuda e consolo. Este salmo evidencia a fé e confiança em Deus em ocasiões de instabilidade e insegurança. Glória ao nome do Senhor. Em Deus temos o poder e a capacidade de enfrentar as incertezas e lutas da vida, pois é o nosso refúgio. Fala de abrigo no perigo, mostra que Deus está ao nosso favor e a presença de Deus é real e nos traz segurança nas tormentas da vida. Deus também é chamado de fortaleza. Isso refere-se à forma divina na peleja do crente contra seus inimigos, seja ele Satanás, os demônios, a carne, o mundo. E inclui o poder de Deus que opera em nós, conforme Colossenses 1:29, e nos capacita a vencer os obstáculos da vida. Então Deus sempre será o nosso socorro bem presente na angústia. E Ele está ao alcance do seu povo e sempre o Senhor quer que buscamos sempre o seu socorro em qualquer momento das nossas necessidades, conforme Hebreus 4:16, que o escritor diz: devemos chegar ao trono da graça para alcançar misericórdia e graça no tempo oportuno, pois Jesus
rasgou o véu, né, de alto a baixo, e Jesus nos deu um novo acesso pessoal a Deus. Eu posso chegar, você pode chegar pessoalmente a Deus por intermédio do nome do Senhor Jesus e pelo seu sangue. Então temos um vivo e novo caminho para chegar pessoalmente a Deus. Cheguemos com ousadia ao trono da graça para alcançar misericórdia e graça no tempo oportuno. Ele é suficiente em qualquer situação e nunca nos deixa só. Por isso, não precisamos temer. Aleluia. Falando do nosso Deus Todo-Poderoso, o hebraico nos ensina Elohim Lanu Mahasé. Deus é o nosso refúgio. Então, Deus, para os filhos de Coré, que o Salmo 46 é dos filhos de Coré, ali em Números 16, onde Coré, Datã e Abirão se rebeliaram contra Moisés e Arão, e 250 rebeldes, Deus abriu a terra e eles desceram vivos para a sepultura. E uma praga ali foi estabelecida pela desobediência, não é? Mas os filhos de Coré, alguns sobreviveram e voltaram para o arraial e continuaram louvando a Deus. Eu falo isso no Salmo 42. Se você me acompanha aqui, eu falo um pouquinho da história dos filhos de Coré, a descendência deles, que um Salmo 42 é deles também. O Salmo 46 é mais um cântico dos filhos de Coré, louvando ao nome do Senhor. É mais um dos salmos dos filhos de Coré, engrandecendo e louvando o nome do Senhor. E aqui, Elohim Lanu Mahasé. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, amados. Ele é o refúgio que protege e abriga o aflito. Deus é o nosso refúgio seguro. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia chamam ele de Elohim Lanu Mahasé, que é Deus, que Deus é o nosso refúgio. Então a palavra refúgio significa abrigo, proteção e amparo. Números 35, versículo 9 ao 15, Moisés descreve a função das cidades de refúgio, onde o assassino involuntário ele buscava abrigo e proteção. Deus, aqui tem a tipologia do Senhor, ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo, nossa proteção, nosso amparo e a nossa habitação para o povo dele, para o povo escolhido, para a sua igreja também. Deus é o nosso refúgio contra o inimigo perseguidor. Deus é o refúgio contra a tempestade. Deus é um refúgio contra o sol ardente, contra a chuva sem trégua. Deus é a nossa proteção e defesa. Deus sempre será o nosso abrigo e amparo, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Em Rute 2:12, Boaz disse a Rute: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Rute foi buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel e encontrou. Lembrando que Rute sendo moabita, os moabitas tiveram a maldição terrível de Deus pela idolatria e Deus prometeu não entrar nenhum deles no arraial de Israel. E quando está na época dos juízes, no livro de Rute, Moabi com Elimeleque e seus filhos vai para a terra de Moabe, a terra que Deus amaldiçoou. E ali, 10 anos depois, morre Elimeleque, morre seus 2 filhos, Malom e Quilion, e Noemi fica viúva e seus filhos. E Orfa e Rute também ficam viúvas, e Noemi pede que elas fiquem na terra delas, porque Noemi ia voltar para Belém, porque lá se ouviu que Deus estava abençoando devido à fome, que estava lá estabelecida pela desobediência, conforme Deuteronômio 28, Deus disse que ia mandar fome se caso desobedecesse, isso era sinal de maldição, e assim o povo desobedeceu e Deus amaldiçoou a terra. Então Noemi soube que Deus agora estava abençoando. E Orfa volta para a terra de Moabe e Rute volta com Noemi e disse que só a morte separaria ela. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, e onde quer que deitar, me deitarei. Daqui morrer, aonde morrer, morrerei eu. E ela volta como uma estrangeira, e Boaz fica sabendo da história. E Boaz era o resgatador da descendência de Noemi, do marido dela, mas tinha outro resgatador, outro remidor, que era a lei do levirato, conforme Deuteronômio 25, a lei que Deus estabeleceu ali. E o outro parente próximo de Elimeleque disse que ia estabelecer ali a lei e ia ficar com as terras de Elimeleque, do falecido Noemi. Porém, Boaz disse que Rute, também a moabita, ia vir no pacote. E ele disse que não. Então passou os sapatos diante dos juízes, está lá em Rute 4, e assim Boaz, ele era o remidor, resgatador,
e socorreu Noemi, casou com Ruth e estabeleceu ali a descendência de Elimeleque. Porém, Ruth dá a luz a Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Em Mateus capítulo 1, versículo 5, está lá escrita a genealogia de Jesus, o nome de Ruth está lá. Isso era Deus ensinando que Ruth entrou para que o Filho de Deus viesse nascer com aquelas 14 gerações antes do Filho de Deus nascer, antes do Senhor Jesus. Então veja que Deus quebrou ali o protocolo, Ruth se converteu de coração e Boaz disse que bem-aventurada era ela, cujo o galardão, Deus ia recompensar e cujas asas Ruth viu se abrigar. Isso mostra que qualquer um que pela fé vier para o Senhor Jesus, não importa aonde estiver, o Senhor vai perdoar os pecados, pois Jesus derramou sangue por toda a raça humana pecadora e encontrará o perdão e a justificação pela fé. Segundo Samuel 22, 3, Davi disse: Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Meu Salvador, de violência me salvaste. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. Então Davi era um homem de guerra que vivia perigosamente, sempre cercado de muitos inimigos. Se o Senhor Deus não tivesse sido seu refúgio contra os inimigos, ele jamais teria chegado aonde chegou. Em Salmo 9, verso 9, a Bíblia diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em Salmo 46, 7, o salmista descreve: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No Salmo 61, 3, o salmista se dirige ao Senhor dizendo: pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. E em Salmo 90, verso 1, Moisés disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aleluia. No Salmo 91, verso 2, o crente que confia em Deus se dirige ao Senhor dizendo: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. No Salmo 118, verso 8, a Bíblia ainda diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. No Salmo 144, verso 2, o salmista se dirige ao Senhor dizendo: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu, e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita ao meu povo. Aleluia. Isaías 25, 4, o profeta Isaías escreveu dizendo: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Aleluia. Em Jeremias 16, 19, Jeremias também vai buscar refúgio no seu Deus. Jeremias diz: ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. Glória a Deus. Joel 3,16, Joel diz que mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. E Hebreus 6,18, a Bíblia diz: tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Os salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo já correram para o refúgio e encontraram nele abrigo seguro. Provérbios capítulo 18, versículo 10, diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Oh glória! No Novo Testamento, as cidades de refúgio tornam-se um símbolo da salvação encontrada em Cristo, a nossa esperança bendita. Quando o pecador foge em direção ao Senhor Jesus, que é a nossa cidade de refúgio, ele estará seguro da ira divina contra o pecado. Deus é o nosso refúgio contra o inimigo da nossa alma e contra todas as tempestades desta vida, amados. Ele garantiu a nossa vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. 1 Coríntios 15, 57.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda, amados. Que coisa extraordinária. A confiança em Deus não é para qualquer um. A gente sabe que Deus, Ele é Espírito. Importa aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Já disse o Senhor Jesus, a mulher samaritana, em João capítulo 4, não é? Versículo 23, 24, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito, né? João 4, 24. Então, os filhos de Coré, expressando uma fé extraordinária ao Deus único, ao refúgio, à fortaleza, ao abrigo, contra todas as intempéries da vida, e esse Deus encarnado na pessoa bendita de Jesus, revelando-se para a raça humana. João diz, né, primeira carta de João no capítulo 1, eu amo esse texto, o que era desde o princípio que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida, pois a vida já foi manifestada, e nós a vimos, dela damos testemunho e a anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Oh, glória a Deus! O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Esse Deus maravilhoso, esse Deus extraordinário se revelou na pessoa bendita do Senhor Jesus, pois Jesus disse que quem olhasse para Ele via o Pai. Eu falei isso no Salmo 45, sobre a beleza do Filho, né? Conforme João 14, Jesus disse, quem me vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Isso os fariseus endoidaram, se perturbaram com essa declaração, quando Jesus disse que eu e o Pai somos um. E é extraordinário. Então, confiar em Deus não é para qualquer um. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, é aquele que testifica do Senhor Jesus, é aquele que me convenceu que eu era pecador, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E criei na revelação extraordinária do Senhor Jesus para mim. Você também que se converteu ao Senhor, mudou de direção, mudou a mente e tem a Bíblia como a fé, o manual da sua fé e prática, e da minha também, crendo no Senhor Jesus. Então, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Recorremos unicamente ao Senhor, pois Ele é o nosso único e suficiente bendito Salvador. Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 2,5, que não tem outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, Ele mesmo se deu como um resgate das nossas almas, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Então esse Deus que é encarnado em Cristo, que se manifestou através do Senhor Jesus, que é Deus encarnado, Ele é o nosso refúgio. Ele é o refúgio dos filhos de Coré e é o refúgio de qualquer um que acreditar em Jesus, pois existem muitas maneiras de seguir os caminhos em direção a Deus, mas Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, ninguém vem a mim se meu Pai não autorizar. Aleluia. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não conceder. Veja comigo, João capítulo 6, versículo 44 a 48. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Assim, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Ninguém pode ir a Deus ninguém pode ir a Jesus se o Pai, que é Deus, não trouxer. Então, Salmo 46, falando que Deus é o refúgio, fortaleza daqueles que confiam no Senhor, não é para qualquer um, não é? É para aqueles que acreditam em Jesus. Pois eu não posso pegar o texto do Antigo Testamento, como um salmo aqui, sem entender que hoje
Só chegamos ao Senhor Deus, nosso Pai, por intermédio do seu Filho Jesus. Aqui o Cristo era prometido, ungido, abençoado, escolhido. Eles viviam pela fé, conforme Hebreus capítulo 11. Eles viveram esperando o Cristo aparecer, não é? Então, louvando ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, ele crendo na esperança do Messias, do ungido, do escolhido, ok? Nós cremos que é o nosso Senhor Jesus. E ele começa falando que Deus é essa fortaleza, esse socorro bem presente na angústia. Angústia fala da tristeza, do desequilíbrio hormonal, pois fala do cortisol, né? Que esse desequilíbrio emocional que vai causar esse descontentamento, esse abatimento, esse desânimo por alguma coisa que ouvimos, sentimos, e vai mexer com as nossas emoções. Então aqui está revelando a tristeza, um lado emocional ruim, humano, fraco, frágil, e mostra o quanto nós somos fracos e frágeis diante de Deus, pois Ele é o forte, El Gibor, o Deus forte. Então, quando mostra bem presente que Deus é o socorro, Ele vem acudir, Ele está presente, isso é extraordinário esse primeiro verso aqui. Esse verso aqui mostra que Deus não é um Deus ausente, pois o Espírito Santo operando na época aqui dos filhos de Coré e mostrando que Ele está presente. A presença, a sensibilidade, né, deles, vivendo no mundo espiritual, sentindo a presença do Espírito Eterno, não é, do Hashem, sentindo Ele, pois Deus é Espírito, é uma pessoa invisível, incorpórea, imaterial, abstrata. Você pega a Deus, mas a presença gloriosa do Espírito de Deus, do Elohim, Espírito Supremo, Espírito Soberano, estava ali com eles naquela tristeza, aquele abatimento, naquele descontentamento. Aqui não diz qual era o motivo dessa tristeza, é a ausência de Deus que causa tristeza, não é? E aplicando esse mundo espiritual, você vê que a ausência de Deus nos causa tristeza, sem senti-lo, de orar, de falar com Ele, de não ouvir a sua voz, não sentir sua presença, de louvar o seu nome, de engrandecê-lo, de senti-lo, da gente sentir aconchegado por Ele. Lembrando que o pecado nos separou de Deus, morte espiritual, separação do Espírito Eterno, que é santo na essência e santo no seu caráter, separado do que é pecaminoso, porque Deus não vai ofender Ele mesmo. Então o pecador aqui nos ensina coisa sensacional. Deus poderia excluir, jogar fora, afinal é pecador, está na tristeza. Mas se essa angústia, essa aflição, essa perturbação, esse descontrole emocional, essa perturbação hormonal, lembrando que a serotonina nos traz felicidade, aquele bem-estar, aquela alegria, aquele contentamento, e um dos hormônios que causa tristeza é o cortisol. Então tem um descontrole hormonal aqui no cérebro, nas emoções, a emoção ruim, que é a tristeza, o abatimento, o desânimo, o descontentamento, a perspectiva de esperança entrando em uma desesperança, porque é angústia, causando agonia. E todo angustiado, todo agoniado, ele é precipitado. Então angústia fala de precipitação, inquietação, desassossego, desesperança, atribulação. Vem a tribulação, torna a pessoa atribulada, pois é tribulação. E vai passar esse descontrole emocional tremendo. Então essa inquietação torna uma precipitação, traz a ansiedade, uma preocupação pelo futuro. Isso aqui é uma angústia, é um estado emocional que vai trazer uma preocupação pelo futuro, que ainda não viveu. Isso aqui, quando se ora a Deus, o Espírito Santo vem e acalenta e conforta, devido a essa angústia. É um estado hormonal, estado emocional crítico, que pode desencadear uma tristeza tão aguda que pode levar o ser humano à depressão, pois a tristeza é aquilo que é tirado de nós. Entenda, é tirado de nós. E se tira de nós é como se arrancou um pedaço do nosso corpo, um órgão, um braço, um olho, uma língua, está sangrando. Então é aquilo que nos traz felicidade. É aquilo que a gente vê, que a gente pega.
seja o campo espiritual, as religiões que tinha na época do salmista, as religiões atuais, coisas abstratas ou coisas concretas, seja dinheiro, seja casa, seja roupa, seja filho, seja marido, seja esposa, seja emprego, seja o que for material, ou estado emocional, os meus sentimentos, não é? Aquilo que eu deposito. Jesus disse, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o seu coração, o seu íntimo, suas emoções, seus sentimentos, onde eles estão, colocados aonde? Colocados aonde? Porque onde você colocar, está, ali é o seu tesouro. Então o que causou angústia, o que causava angústia para o salmista aqui, os filhos de Coré, a gente não sabe, porque ele não vai dizer no tempo da angústia que angústia era essa, que causou esse descontentamento, essa desilusão, esse abatimento, essa frustração, essa perturbação. Tem que tomar remédio antidepressivo, tem que tomar remédio contra a ansiedade, preocupado com aquilo que vai acontecer, ainda que nem aconteceu. Então, ele diz, orando ao Senhor, que ele diz que Elohim, Deus, o Espírito Soberano está presente nesse momento de angústia, de agonia, de ansiedade, de precipitação. Colocar os pés pelas mãos. Colocar a carroça na frente dos bois, que não sabe o que vai acontecer e anda sem orientação do Senhor. Então, quando a gente recorre ao Senhor, o Senhor vem e aqui, ó, ele traz socorro. É o nosso refúgio e fortaleza, um esconderijo, um escape e uma fortaleza, uma muralha indestrutível. Olha como ele coloca a Deus, a pessoa de Deus, para ele, ou para eles, né, os filhos de Coré, era uma muralha indestrutível, uma fortaleza bem segura. Hoje precisa de murro de arrimo, não é? Não é a cidade com a força bélica indestrutível, com bomba nuclear. Se fosse assim, eles colocariam: Deus é minha bomba nuclear. Deus é minha ilha, que ninguém pode chegar lá. É uma ilha ou um muro invencível, fortaleza, é o meu castelo. Entendeu? Ele coloca Deus, nessa linguagem figurada, como essa fortaleza. E diz que ele é o socorro bem presente. Deus vem acudir, Deus vem ajudar. Olha a graça do Senhor pelo pecador. Deus não vai ajudar é o diabo, nem os demônios, nem quem blasfema contra o seu espírito. Mas um pecador quebrantado e que treme da sua palavra, conforme Isaías 66, do 1 até o 3, o céu é meu trono, a terra é os cabelos de meus pés, que casa me edificareis? Aleluia. Que casa edificareis? Ele diz: um coração quebrantado e contrito, e que treme da minha palavra, para esse olharei. Então, um coração quebrantado, humilhado, subjugado, subordinado, que se submete, que teme e quer adorar, reverenciar e trabalhar para esse Deus Santo, é para esse que ele vai olhar. Os sentimentos por Deus. E por conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Israel, é evidente que entende que ele é o único Deus soberano. É o único, não tem fora dele, não tem outro. Então recorre ao Senhor. E evidentemente que Deus, por ser amoroso e gracioso, Deus é como se Deus dissesse assim: esse reconhece que eu sou Deus, que apenas eu sou soberano, eu sou supremo, que eu sou altíssimo, que apenas eu sou Deus. Não tem mais ninguém aqui na terra, nem nos céus, que é Elohim, apenas eu. Então, está clamando a mim, eu vou socorrer, eu vou acudir, eu vou estender a mão, eu vou auxiliar, eu vou beneficiar, não vou matar, porque clama a mim. Não se prostra a Baal, a Astarote, a Zerá, a Camus, a Milcom, não. A Moloque, não. Hoje não vai para a mesa branca, mesa preta, mesa azul, um arco-íris de mesa, não vai procurar os orixás, não vai para os santos da Igreja Católica, não vai para Maomé, não vai para Buda, não vai para Hare Krishna, não vai para o hinduísmo, não vai para Sexnuye, para a Nova Era, não vai para a religião Rastafari, não procura nada. Só Jesus. Aleluia. Em Atos 17, 28, Paulo diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Glorificado seja o nome do Senhor. É dizer: Senhor, eu reconheço que só Tu, Senhor, és Deus. E em Teu Filho Jesus, que derramou sangue por mim, Ele está vivo à Tua direita e eu creio nisso.
Labaragaço comum triafá. Cante o redare o sebederai. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu sinto Deus aqui. Glória. Pois Ele é Espírito crente. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, recorrendo a esse Deus, o Espírito Santo me faz entender, porque eles creram que Deus é o único e verdadeiro Deus, e a graça de Deus, o favor que a gente não merece, se manifestou na hora da angústia, na hora da agonia, na hora da precipitação, na hora do desmantelo. Para quem está me assistindo, se você está angustiado com alguma coisa que foi perdida, ou alguma preocupação, confia nesse Deus, que em Cristo Jesus é o Deus encarnado, que Ele está bem presente na hora dessa angústia. Ele vira o cativeiro. É como se o Senhor dissesse, acalma-te. Lembra de Jesus no Getsemane? Entrou em agonia. O estado crítico emocional de Jesus estava tão perturbado por dentro da sua alma. Estava tão desequilibrado emocionalmente. Pois Jesus entrou em agonia. Ele entrou nesses problemas hormonais. O cortisol de Jesus estava à flor da pele, que ele transpirou sangue. Então o estado de angústia do Senhor chegou no ápice, que ele transpirou sangue. O que é que Deus fez? Mandou um anjo. E o anjo estava confortando Jesus pelo que ele ia passar. Ou seja, o chicote, o escárnio, a zombaria, a coroa de espinho, a canada na cabeça, seus cabelos arrancados. Aleluia. Zombaria, ridicularização e crucificação. Então o anjo foi e acalentou pelo que ele ia passar. E ao terceiro dia ele foi ressuscitado. O Espírito Santo ele vem nos consolar por coisas que vamos passar por amor a Jesus. Desprezo, humilhação, mentira, exclusão de muitas coisas. Jesus disse que o mundo vai nos odiar por causa do nome do Senhor. Desprezo de familiares, desprezo dentro da igreja, líderes que excluem e desprezam os liderados. E sentindo o ódio mundano, sentindo a guerra satânica, sentindo os demônios nos atacando. E vamos sofrer, vamos chorar. No mundo teremos aflições, o Senhor garantiu. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 36. Então veja que o anjo foi lá e acalentou. E hoje o Espírito Santo, que é o mensageiro dos céus, vem acalentar por cada etapa de sofrimento que a gente passa por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8:36, Paulo diz que por amor ao Senhor, somos entregues à morte todos os dias. O diabo quer nos matar todo dia. E todo dia o Senhor nos dá livramento. Há alguns cristãos que são martirizados e o Senhor está colhendo para o céu. E aqui, enquanto estamos na terra, Deus vai nos dando livramento. Creia em cada livramento que Deus está lhe dando, que você nem vê, e aqueles que você vê. Então, o Senhor vem acalentando nessa angústia. Acalentou Paulo quando ele foi preso. Acalentou Pedro quando Pedro foi preso. Todos os irmãos, os personagens da Bíblia que foram fiéis ao Senhor Jesus. Quando o próprio Senhor Jesus recebeu acalento pelo sofrimento que ia passar. E tantos outros fatos ali que ele passou, e ele sempre foi acalentado. Ele dizia, não estou só, o Pai está comigo. Não estou só, o Pai está comigo. E lá na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus entrou em outro estado de agonia e de angústia, pois ele sentiu a ausência do Pai. Mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado, porque o sacrifício foi aprovado. E tantos outros. E aqui o salmista ele nos ensina que o Espírito de Deus está presente nesse momento de agonia. Seja a perda de um ente querido, se crê no Senhor, o Espírito Santo vai acalentar e vai confortar esta dor, que só Deus para curar. Aleluia. Seja o desemprego, o Senhor vai estar ali na hora da angústia, da agonia, da preocupação, da falta de um emprego, pelas dívidas, pela alimentação, Ele proverá todo o sustento. Isso é a confiança nesse ser que existe. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se não tem fé, não agrada. O salmista ensina a fé, a confiança nesse ser invisível, que é real, que existe, que ora
e confia no diálogo que tem com o Senhor. Aleluia. Ele está ali acalentando, não olhando o pecado, não olhando que é a descendência de Adão, mas olhando o Salvador que viria resgatar ele, não é? Que Deus não olha como a gente olha. Romanos 4,17, Paulo diz que Deus ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então o Senhor já estava olhando e vendo Cristo resgatando esses pecadores. E ali, o exemplo, ele socorrendo, livrando da perseguição maligna para matar, da doença, da solidão, a falta de roupa, de calçado, falta de emprego, falta de dinheiro para pagar as dívidas. E o Senhor é o Deus do socorro. O Senhor vem socorrer você que está angustiado, seu coração angustiado, sua alma perplexa e perturbada por alguma perca. O que não pode perder é a presença do Senhor e a fé nele. Foi-se os anéis, ficaram os dedos. Então você não pode perder a presença do Senhor. Glória. Então o primeiro ponto, ele é o nosso refúgio e fortaleza, e esse socorro bem presente na angústia, na hora dessa tribulação, dessa perturbação. Pelo que não temeremos. Olha o estado emocional já de alegria. Não vamos ter medo. Ou seja, o medo aqui é o estado emocional. Medo, insegurança, pavor, dúvidas, inquietações, preocupações. Mostra aqui o estado emocional que o pecador tem. Não vamos ter medo, não vamos ter insegurança. Ao contrário, vamos ter muita segurança, vamos ter muita confiança, pelo que não temeremos. Olha, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, meu Deus, ainda que aconteça um rebuliço da natureza, terremotos, maremotos, tsunamis, ainda que aconteça abalos sísmicos, não vamos ter medo. Ainda que aconteça tudo isso na terra que vem abalar, não vamos ter medo. Olha que confiança. Imagina as catástrofes que a gente vê na terra e que está aterrorizando os pecadores que não confiam em Deus. Mas ainda que a gente possa ver isso hoje na televisão, nas redes sociais, não vamos ter medo. Não vamos. Aleluia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas, aleluia, os raios cortem os céus, rasguem os céus, não vamos ter medo. Isso não vai nos aterrorizar. É o mundo caindo, a natureza gritando, e o crente em Cristo, no Deus vivo aqui, ó, Senhor, estou olhando para ti, os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Aleluia. Feito Josafá em 2 Crônicas 20, nossos olhos estão postos em ti. Em nossas mãos não tem força e poder, mas nossos olhos estão postos em ti. O rei Ezequias, quando Senaqueribe afrontou ele, Isaías 38, Ezequias disse, Senhor, ele destruiu, verdade, os deuses, mas foram os deuses de prata, de barro, de ouro. Não são deuses. Tu estás entre os querubins, Senhor. Aí Deus mandou a resposta, vou botar um freio na boca e um anzol no queixo de Senaqueribe. E para Josafá, no outro dia, Deus pelejou e fez os amonitas e os moabitas se matarem. Esse é o Deus do Antigo Testamento e é o Deus do Novo Testamento que peleja pela sua igreja, que peleja pelos salvos, aqueles que creem no sangue de Jesus que foi derramado por eles lá na cruz. Aleluia. Nada abala, nada balança a fé, nada. Oh glória. Aí ele diz que existe um rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eita, aleluia, glória a Deus. Esse rio, que é um fluxo contínuo da sua graça, não é? Da graça divina. A glória e o poder está no meio do povo salvo, que é a manifestação do próprio Deus. Conforme Ezequiel 47, que o anjo apareceu para Ezequiel e disse, anda
Ele andou 500 metros, água nos artelhos, 500 metros nos joelhos, 500 metros na cintura, 500 metros no ombro. Aí ele disse, não dava mais para andar, tinha que nadar. E ali fala da glória de Deus, né, do rio da água da vida, da plenitude do Espírito Santo para o povo de Israel. Aleluia. Aleluia. Esse rio puro, que é um rio vivificador, ele flui de Deus o Pai, conforme Jeremias 2,13, e também do Deus Filho, conforme João 4,14, e do Deus Espírito Santo, conforme João 7,38 e 39. Quem tem sede, venha, beba da água da vida, não é? Aleluia. Flui do trono de Deus e vivifica constantemente os santos, tanto os da terra, como os santos do céu, conforme Apocalipse 22:1. A bênção suprema desse rio é que ele traz Deus para o meio do seu povo. O Senhor dos Exércitos está conosco. Oh, glória! Então fala dessa glória extraordinária desse Deus que está continuamente com a sua glória, com a sua Shekinah no meio do seu povo. Existe um rio, que é o rio da sua graça, que simboliza o próprio Espírito Santo como um rio. Aleluia! E alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, do El Elyon. Deus está no meio, Deus é o centro, o foco, o alvo. Por isso que não será abalado, não vai mover do lugar. Deus a ajudará, o socorro aqui, ó, ao romper da manhã. Isso quando o sol nascer, quando o dia amanhecer, o Senhor vem com socorro, o Senhor vem com ajuda. Creia que você está me assistindo. Se não houve ajuda hoje, ao romper da manhã, Deus virá com socorro e vai lhe ajudar. E os meios de Deus, Ele pode usar quem Ele quiser para socorrer o seu povo, o seu filho ou a sua filha. Deus, Ele mesmo pode se manifestar. Ele mesmo pode usar A, B e C, qualquer pessoa que tem um coração quebrantado por Ele. Então o Senhor inspira e você vai entender que você está orando por algo e o Senhor realiza aquele algo, e quando chega na sua mão, você vai entender como veio, você vai entender que foi uma resposta do Senhor e que Ele causou aquilo ali para chegar a resposta na sua mão. Satanás não pode confundir, porque você vai pedir algo que pode ser secreto, que só Deus sabe, você ora mentalmente, os demônios não lêem pensamento, e você entrega ao Senhor. Daqui a pouco chegou a resposta. Deus ajudará a romper da manhã, creia. E as nações se embraveceram, ficaram bravas, raivosas. Os reinos se moveram. Qualquer lei, arte, cultura, religião de qualquer nação pode fazer o que quiser, se mexer, ciscar. Ele levantou a voz e a terra se derreteu. Então, quando Deus manifesta a sua glória, que Satanás vai mexer na terra, aí Deus só basta falar. Aleluia. E a terra se desfaz. O poder da voz de Deus, né? Está lá no Salmo 29. O poder da voz do Senhor. Aleluia. O Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaoth, está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Se a presença do Senhor dos Exércitos, de todas as forças bélicas, todas as forças armadas, a presença dele está com o seu povo, ele está ali no meio, pois ele é Espírito, os carnais não veem o Senhor. Por mais que a vida do seu povo, né, reflita a Deus, uma vida justa, vivendo justamente, fora da sensualidade, da lascívia, da idolatria, da pornografia, do roubo, do adultério, da prostituição, da avareza, da mentira, da soberba, aleluia, da desobediência aos pais, da tolice, da glutonaria, longe da bebedice, do homossexualismo, da homossexualidade, do lesbianismo, longe, essas práticas não pertencem àquele povo. Calabaragaciofá, urabacalachurinahaseacamantrianahai. Oh, glória! Tem que ser um povo santo. Oh, grande santo Deus! Não tem que fazer parte do meu povo, diz o Senhor. Tem que se afastar para ele ser um povo, ele ser o Deus desse povo. Não pode ser roubador, furtador, não pode ser maldizente, glutão, bebarrão. Não pode ser sensual, não pode ser mentiroso, não pode ser adúltero, não pode ser prostituto, não pode ser soberbo, não pode ter facção criminosa, ladrões,
falsos, hipócritas, mentirosos no meio desse povo, pois esse povo reflete Deus para os demais verem um povo diferente, se veste diferente, falam diferente, não tem gíria, calacheia sebederai, não tem gíria, não tem, não são, não está na não são prostituto, não estão na promiscuidade, não estão na imoralidade. É um povo que reflete esse santíssimo ser crente. Ele está no meio do seu povo. O Senhor dos Exércitos está conosco. Não pode andar na mentira, não pode andar na falsidade, não pode andar na maracutaia. Tem que andar corretamente, conforme o Senhor é. Muitos são mentirosos, muitos são enganadores. E você pensa que aquela pessoa que Deus está, não estava, não estará, está, o verbo presente, está agora. E Deus só pode estar com o povo que anda na obediência aos seus mandamentos, estatutos e juízos. Jesus disse em João 14, 21 ao 23, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem não me ama, não obedece os meus mandamentos. Quem me ama, eu e meu Pai viremos e faremos neles morada. Será templo do Espírito Santo de Deus. Tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Olha como é sério. Paulo disse que, aos Coríntios 3, 16, 17, que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Se eu usar esse corpo para o que não presta, para a imundícia, para a avareza, para a idolatria, para a sensualidade, para o roubo, Deus me destruirá. Destruirá esse corpo que vai mandar para a sepultura e a alma mandará para o inferno. Olha como é sério, quantos o Senhor está destruindo. Em 2025, muitos dizem que Deus está com eles. E Deus não está. Muitos o Senhor destruirá. Muitos, como Ananias e Safira, em Atos 5, pegaram um terreno, venderam e tiraram a parte, e deram outra parte a Pedro e aos demais. Ao Espírito Santo, usando Pedro, disse, Ananias, vendendo o terreno não era teu? Por que deste? Por que deixaste Satanás encher o teu coração? Não mentiste a homem, mas a Deus. Deus estava com eles. Pedro, revelando o Espírito Santo que não poupou a mentira de Ananias e morreu. Lá vem Safira, mentiu, morreu também. Quantos irmãos dentro das igrejas Deus vai matar? Isso aqui é tremendo, não corra não, você que está me assistindo. Quantos estão com mentira? Templo de demônio. Tiago disse que não pode uma fonte jorrar duas águas, ou é doce ou amarga. Quantos Deus vai cobrar? Porque dizem que tem o Espírito Santo, está andando com Satanás e quer misturar Deus com o diabo, quer confundir Deus com Satanás, condenado ao inferno, ao lago de fogo. Isso é seríssimo, irmãos. Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco, pois Deus só está com o povo obediente. Aí não entra a feitiçaria, não entra a bruxaria. Satanás ele entra, mas é expulso, porque o Espírito de Deus está conosco, o Espírito Santo nos alerta e o cão corre. O diabo sai, porque ele não resiste à palavra de Deus, que é martelo e é fogo na cara dos demônios. E no nome de Jesus, eles têm que saírem. E sai, rapaz. Sai, porque eles são condenados ao inferno. Então Deus está no meio de um povo que é obediente, submetido, que se humilha, que se rebaixa, que reverencia, que adora o único Deus vivo, o único Deus santo e eterno, o Deus onipotente, onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus preeminente, o Deus emanente, o Deus autossuficiente. Glória a Jesus. Deus único crente, glória a Deus. Então ele está com esse povo, ele está com esta pessoa. No sentido de Deus estar, não quer dizer que a pessoa está vivendo no luxo, não. Vivendo na regalia de ouro e prata, não. Isso não quer dizer isso. A riqueza maior é a presença do próprio Deus. Por causa de Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia. Está conosco, unido. Estamos com o pensamento dele, com a visão dele, querendo imitar a vida de Deus em tudo, porque ele se tornou o nosso Pai, conforme Romanos 8,15, que agora podemos chamar de Abba Pai, chamando de Painho. Agora a gente faz parte da família de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo. Aleluia. Deus está no meio de um povo que é fiel e que é obediente, crente. Pode dizer que Deus está em qualquer lugar, não. Aleluia.
Deus é o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. As obras de Deus é para desolar construções de Satanás. Aonde Jesus disse em Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jeremias 45:4 e 5 ali, Deus fala, o que eu plantei eu arranco, o que eu edifiquei eu derrubo, isso eu faço em toda a terra. As desolações de Deus, para Deus desolar, arrasar, amaldiçoar, flagelar, o chicote dos céus, descer na terra, é devido tanto ao pecado. Feito Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18, Deus disse a Abraão que o clamor chegou até o Senhor e Deus mandou os anjos ali investigar, e ali destruiu aquelas cidades. Feito o dilúvio, que Jesus diz, né, em Lucas 17, que nos dias da volta dele será como o dia de Sodoma e Gomorra e os dias de Noé. Comiam, bebiam, plantavam, casavam, davam em casamento, vendiam, até que veio o dilúvio, até que veio o fogo e destruiu tudo, não é? As desolações de Deus, devido a tanta idolatria, tanta imoralidade, negando a cruz de Cristo, negando o sacrifício de Jesus, ridicularizando a igreja, ridicularizando os cristãos, humilhando, rebaixando, esculhambando, difamando, caluniando, cometendo perjúrio, crime torto e a direito. A Coreia do Norte, que não deixa a igreja pregar, a China, que não deixa nascer nenhuma igreja, países comunistas, onde Satanás tranca os corações, Deus vai acabar. Guarda essa mensagem. Vai entrar desolações nesses países comunistas, porque aquelas almas, Jesus derramou sangue por elas. Quem é o homem para bloquear Deus? Aleluia. Aleluia. Deus vai vir com desolações. Deus mexe nas águas, Deus mexe no vento. Veja Hollywood aí, ó, o fogo devastando, porque excluíram Deus da cena. E olha o resultado. Olha as mortes na terra, as inseguranças nos estados, nos países, desolações do Altíssimo. Ele tem bactérias, ele tem micróbios, ele tem vermes, ele tem anjos santos do Senhor. As desolações do Senhor venham, contemplem o que ele já fez no passado, o que ele está fazendo hoje, o que está preparado para o futuro. Que a gente não fique aqui, que o Senhor Jesus nos arrebate. Aleluia. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Então, é Deus que cessa a batalha. É Deus que dá um fim em toda a força, todo combate civil. É Deus. Então, não é o homem que vai parar. Não é a reunião da ONU. Não é conselho humano. Tem que clamar ao Deus vivo que ele faz cessar a guerra. Ele bara, ele dá um basta. Aleluia. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele vai invalidando toda a força bélica. Aqui o arco e lança, hoje temos armas terríveis, armas de fogo, mas ele quebra, ele despedaça, ele invalida toda essa força bélica humana. O poder de Deus entra em ação. E para Deus, às vezes, Deus nem precisa se manifestar. Deus usa outro exército para desfazer um exército brabo. Veja, onde tem um animal brabo, tem outro mais brabo do que ele. Então Deus ainda levanta uma nação mais poderosa do que aquela nação que está contradizendo, que está ameaçando. E assim ele cessa através de uma nação. Como Deus fez com a Babilônia, Deus levantou Ciro e abateu a Babilônia. Também Deus levantou a Babilônia e abateu o povo de Judá rebelde. Deus levantou a Síria e abateu Israel rebelde. E as nações, foi Deus que foi levantando para desfazer aquelas outras nações e cessarem as guerras. Deus sabe como vai parar as guerras, crente. E outras guerras que você esteja vivendo, Deus ainda levanta alguém e dá um basta naqueles que estão guerreando conosco. Dê glória a Deus, aleluia. Aí o salmista agora dá voz a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa palavra aquieta, aquietai-vos, no original hebraico, fala soltem-se, larguem as coisas que impedem o crente de exaltar a Deus e dar-lhe seu devido lugar na vida. Aquietai-vos, soltem
as coisas que estão prendendo vocês de vir me adorar, de vir me engrandecer. Larguem tudo, nada seja um atrapalho, um empecilho para vocês me exaltarem e eu estar com vocês. Aleluia. Soltem tudo. Aquietai-vos. Fiquem quietos, pois essa inquietação, já falei no começo, é um estado emocional de inquietação, de angústia, de perturbação, de agonia, de precipitação, de ânsia. Aí Deus diz, aquietem-se, parem, sosseguem, aleluia, e saibam que eu sou Deus, eu não sou homem, eu não sou um animal, não sou o sol, não sou a estrela, não sou a nuvem, não sou o vento. Parem, saibam, vocês não sabem, saibam agora, eu sou Deus. Aquietar e saber que eu sou Deus. Eu sou, não serei. Aleluia. Não fui, não serei. Está no presente. Sou. Verbo ser. Sou Deus. Sou Elohim. Parem. Se aquietem. Pois eu sou supremo. Eu sou soberano. Eu sou sublime. Eu sou todo-poderoso. Eu sou imortal. Eu sou Deus. Sou Deus. Aleluia, eu mando e desmando, a terra é minha, os homens são meus, o diabo é meu, os demônios são meus, a morte e a vida me pertencem, a bênção e a maldição me pertencem. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, eu enriqueço e empobreço, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Oh, aleluia, eu abato e eu exalto. Aquietem-se. Aleluia. Eu quebro o ar que corta as lanças. Queimo os carros no fogo. Eu acabo com a festa dos filhos de Satanás. Aleluia. Desfaço, Deus desfaz das armas das trevas e envergonha o diabo. O Senhor virá como o Deus valente mais uma vez e vai lhe mostrar uma obra extraordinária. Se aquiete. O Senhor é Deus, o Senhor não é homem. Ele não depende da gente, ele não depende de ninguém. Ele não pede conselho a ninguém. Se eu fosse ler aqui, ia passar 2 horas falando que Deus não depende de ninguém, não pede conselho a ninguém. Aleluia. Ele age por conta própria, porque ele é Deus, crente. Que esse salmo fique impregnado na tua mente, na tua vida. Aquiete-se. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele honrará a fé de todos aqueles que creem em Jesus. E o socorro do Senhor virá ao amanhecer. Deus vem com providência, Deus vem com ajuda. Aquele que é o nosso amparo, nosso refúgio, nossa fortaleza, torre forte, abrigo para todo o justo, todo aquele que crê nele. E o Senhor não vai lhe desapontar, ele não vai também lhe desamparar. Ele entra com amparo, pois ele é o socorro. Aleluia. Vai ter essa tristeza do teu coração, vai trazer alegria na tua alma, vai contar os testemunhos, e quando Deus fizer, coloca nos comentários, recebi meu milagre, orei, Deus fez, conta para alegrar nossa alma. Aleluia. Compartilha essa mensagem para que o Espírito Santo venha falar com tantos outros que estão em angústia, e que o Espírito Santo venha acalentar para aqueles que estão orando, e que este vídeo seja uma resposta da parte do Senhor para todo aquele que confia em Jesus. Amém? Ore comigo. Bendito Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Tu, Senhor, sempre será a nossa esperança, nosso refúgio, nossa segurança, nosso amparo, nossa proteção, nosso consolo, nosso bálsamo. Pois Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e nos garantiu, Senhor, a Tua presença eterna conosco, pois o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso guia, o nosso amigo, o nosso defensor, o nosso advogado fiel. Glória a Jesus. Ajuda, Senhor. Traz alegria a esse teu filho e a tua filha que está esperando em ti. Repreenda essa angústia. Repreenda essa enfermidade na alma. Sim, Senhor. Esta mazela, estas preocupações. Pois tu és Deus. Tu não é homem, Senhor. Tu és Deus santo e soberano. Glorifica o teu nome, Senhor, nessa história, na minha vida, também da minha família. Aleluia. E cremos que vamos agradecer. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor. Não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Deus é fiel. Se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 47 até o 150. Tem muita história
para a gente aprender e compartilhar. Fica firme na rocha. Cristo está voltando. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua casa, tua vida, tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijão. A paz do Senhor Jesus. Ô glória!